vê como ninguém me vê, como ninguém vê, e em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê, e em meio... Você pode declarar isso nessa noite? Me vê como ninguém me vê, como ninguém. Declare: em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê, em meio a tanta beleza, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. Obrigado, Jesus, por nos enxergar, mesmo sem merecermos, mesmo, Senhor, por vezes o mundo não olhar com afeição para nós, mas o Senhor olha. Cada um de nós somos únicos, cada um de nós somos perfeitos aos olhos dele. A noiva linda, perfeita, aquela que ele olha e tem um carinho, um ciúme imenso. Essa noiva é você e eu. Amém. Aleluias. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá em Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 1. O Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Amém? Eu creio. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1. Diz assim, ó: ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vai para a terra que eu te prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. Ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu for com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Quando quisesse consultar a Deus, ele ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé, à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. E disseste: eu o conheço pelo nome, e de você eu tenho me agradado. Se me vês como um agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso.
Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Amém. Senhor, fala conosco nessa noite, que os nossos corações estejam totalmente abertos à Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Essa palavra nasceu essa semana. Até quarta-feira eu tinha uma ideia do que o Senhor queria que eu falasse, mas eu não tinha certeza ainda. E aí na quarta-feira, conversando com o Marco Túlio, o Senhor gerou um tema no meu coração que eu queria falar com você nessa noite. O título dessa mensagem se chama Inconformados. E eu quero que até no final deste culto todos aqui possam declarar que estão inconformados, e você vai entender o porquê. Amém? Mas eu queria contextualizar então o que está acontecendo aqui nesse texto que a gente leu. A gente está no Êxodo capítulo 33 que a gente leu, né? Mas antes, no 32, tinha acabado de acontecer aquele fato que todos aqui conhecem bem, né? Que é o momento onde Moisés sobe ao monte e o povo fica esperando e fica com medo, né, de que Moisés não volte, e eles criam lá o bezerro de ouro para adorar. Então, o Êxodo 32 acaba de acontecer isso, aquela adoração que aconteceu, né, desastrosa. Criaram um bezerro de ouro, né, com os enfeites, com os pertences. E aí, né, o capítulo 32 acontece isso. No 33 começa a jornada do povo para a terra prometida. Então, eles já estavam próximos da terra prometida. Só que o capítulo já começa com Deus falando com Moisés, né, que ele não iria com eles, por causa de tudo que tinha acontecido antes, né? Então a gente vê que aconteceu muitas coisas ruins, o povo adorou falsos deuses, e Deus falou: eu não vou com vocês porque eu sou santo, se eu for com vocês, né, eu irei destruí-los. Muito triste, né? E o povo, então, quando recebe essa notícia, eles ficam desesperados. Eles falam: e agora? A gente veio até aqui com o Senhor, mas e daqui para frente, se a gente for sozinho, como é que vai ser, né? E então começa esse dilema, e Moisés então começa a interceder pelo povo. Aí no meio do texto, né, a gente vê então Moisés entrando, né, pedindo uma coisa diferente. Isso já deixa até um aprendizado para a gente, né? Será que a gente tem feito orações comuns, ou em vez em quando a gente faz orações mais ousadas, né? Deus já tinha falado que não iria, né? Moisés poderia simplesmente falar: então tá bom, pai, né? Ficar triste, vamos lá, vamos sozinho, vamos ver o que vai dar. Mas Moisés, ele ousa pedir mais, né? Então ele pede para Deus: não, Deus, a gente não quer ir sozinho, a gente quer que o Senhor vá com a gente, não nos deixe sozinhos, fala Moisés com Deus. E Deus responde a oração de Moisés. E mais legal ainda, continua o texto, depois a gente não leu, né? Mas Moisés, além de pedir que Deus não os deixe sozinhos, ele ainda pede para ver a glória dele, né? É um texto muito conhecido, e aí Deus tem até músicas, né, cantadas desse trecho, e aí a gente vai ver Deus falando que ele não poderia ver a face dele, porque ele morreria, mas ele deixa Moisés vê-lo passar, né, de costas. Então Moisés consegue contemplar a glória de Deus, né? Então a gente vê que Moisés foi um homem ousado nas orações, nos pedidos, né? E Deus os concedeu a ele. Mas o que isso tem a ver com o tema dessa noite? Então eu quero fazer pensar algumas coisas aqui nessa noite. O perigo de sermos conformados com o básico, com o simples, com o natural. Por isso que o título dessa mensagem é Inconformados. Porque a gente vai falar sobre isso agora à noite, justamente para a gente sair do conformismo de algumas coisas nas nossas vidas. Você já viu aquela pessoa que fala assim: esse ano eu vou fazer tal coisa, e vai enrolando o ano inteiro e não faz? Se conforma, né? Então a palavra conforma é isso, é você não sair da sua zona de conforto e continuar fazendo coisas que você não queria fazer, ou não fazer o que você queria fazer. Isso se chama conformismo, né? Mas nessa noite, né, o Senhor está nos chamando a viver inconformados com a nossa situação atual, para que a gente possa ir além, amém?
O Senhor então está te chamando nessa noite a viver de uma forma inconformada todo dia. Ah, mas eu já estou cheio. Moisés também já estava. É o que Moisés já tinha enfrentado aqui durante esses capítulos que tem antes, né? De Êxodo 33. Tanta coisa que Moisés viveu com Deus até ali. Mesmo assim, Moisés queria mais. Ah, Deus, eu já vivi isso, eu vivi aquilo, mas agora eu quero ver sua glória, né? E Moisés viu. Talvez se Moisés tivesse mais tempo, ele pediria outras coisas para Deus ainda mais ousadas. Um inconformado, que viveu a todo tempo querendo mais de Deus, mais da presença dele. Porque um dia ele recebeu um chamado, né? Deus chamou ele e falou: vem, que eu tenho um chamado específico para você, que é tirar meu povo lá daquela terra e levar para a terra que eu prometi. Só que Moisés poderia viver uma vida, então eu estou cumprindo meu chamado, eu vou continuando vivendo, fazendo minhas coisas, vivendo da minha forma, no meu dia a dia, e a vida com Deus seguir nesse mesmo nível, né? Mas a gente vê o contrário. Moisés, quando ele larga tudo para viver aquilo que Deus chamou ele para fazer, ele fala assim: então eu vou mergulhar mesmo, com força, vou entrar aqui nesse mar e vou me inundar nele, né? E Deus, ele está nos chamando também a viver esse nível de inundação na presença dele, amém? Ele quer que você vá além, vá mais. Ah, eu já estou cumprindo meu chamado, então tem mais para você. Se você não está nem cumprindo, então Deus está te chamando nessa noite para cumprir, amém? Tem algo para você cumprir, tem algo específico para você fazer. Você pode pensar que não, mas Deus, ele tem uma coisinha para cada um de nós. Cada um de nós tem algo que o Senhor tem para nós cumprirmos aqui nessa terra, né? E quanto mais a gente se apressar para fazer essas coisas, melhor é, porque a gente vai conseguir fazer mais e mais e mais naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então é muito perigoso viver conformados. Conformismo é aceitar viver abaixo daquilo que Deus prometeu. Já começa por aí. Então, se Deus prometeu que você vai ter uma vida próspera, abundante da presença dele e de salvação, porque isso é uma promessa para todos, se você estiver abaixo disso, você já está vivendo então abaixo daquilo que Deus já prometeu para você. Você viver uma vida cheia de graça, cheia da presença dele, batizado no Espírito, cheio de unção, com relacionamento íntimo com ele. São todas promessas que nós temos na palavra dele. E se nós nos conformarmos e não viver nem que seja o básico do cristianismo, que é isso, nós talvez estaremos nos enganando, vivendo uma vida assim, de ir na igreja, de ler a Bíblia de vez em quando, porque eu até me simpatizo com Mateus e Lucas, mas eu não vou ler Gênesis, Êxodo, Levítico não, porque não, é chato, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, para a gente não se conformar só com o básico, né? E ir além, porque existem crentes salvos, mas não cheios, né? Então a gente pode talvez chegar lá no céu e ficar assustado com Deus falando com a gente: uai, você até veio, você até chegou aqui, mas olha só o que tinha para você. Imagina um filme passando assim, mostrando o que era para a gente ter vivido e a gente não viveu, porque a gente escolheu só: não, já estou salvo, tá bom, né? Deixa eu parar por aqui mesmo. Existem igrejas organizadas, mas não avivadas, são reuniões sociais. Então a gente precisa tomar cuidado, né? O Senhor, ele quer usar a igreja para fazer coisas maiores. É por isso que a gente está fazendo esse retiro, né? Esse momento de comunhão ali e busca, porque é um momento onde a gente vai tirar tempo para ir além, né? O arroz com feijão está aqui, ó. Vocês estão aqui no arroz com feijão, mas a carne, a picanha, o salpicão está no além, está nos momentos que você busca fora desses momentos, né? Então as buscas fora do comum, né? Do ambiente comum, do nosso conforto. Tem igrejas, como eu disse, organizadas, mas somente reuniões sociais. A gente não pode cair nesse dilema, porque senão, sabe o que acontece com uma igreja assim? É o que o diácono Henrique ele falou de manhã. A igreja, ela começa a vir só por se simpatizar. O pastor Mário falou sobre isso também, né? Então, você vem só para se simpatizar com o ambiente, mas chega uma hora que você começa a cansar, começa a ficar muito comum, né? Começa a ficar tudo igual, e aí você vai enjoando, né? Se você olhar só com a carne, a
gente tem um vídeo que a gente brincou outro dia lá no grupo, né? Que quando vem gente de fora, a igreja pula, dança, grita. E quando os ministros de louvor estão aqui, vamos gente, vamos, você está lá assim, de braço cruzado. Sendo que na verdade a gente não está adorando quem está aqui em cima, a gente está adorando quem está lá em cima, no alto céus. A gente está aqui só ajudando, dando um empurrãozinho. Então a missão da igreja é essa, a gente vir aqui para cultuar a Deus. Não é sobre quem vai pregar, não é sobre quem vai cantar, não é sobre quem vai fazer alguma coisa, é sobre Ele. A igreja é sobre Ele, e nós vamos fazer qualquer coisa por Ele. Se ele não tiver, irmãos, é o que Moisés falou aqui, eu também não quero estar não. Se Deus não tiver no negócio, eu vou estar para quê? Eu vou gastar força, energia, tempo com coisas que Ele não quer. Mas o contrário também é verdade. Se Ele tiver, vai ter coluna de nuvem, vai ter fogo, vai ter presença, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter correntes sendo quebradas. É isso que nós precisamos viver. Deus nunca operou coisas grandes através de pessoas satisfeitas. Ele operou coisas grandes através de pessoas que estavam insatisfeitas com alguma situação. Deus chama os inconformados. Olha lá comigo em Hebreus 11. Uma turma de inconformado aí. Hebreus capítulo 11. Aqui a gente vai ver um texto muito conhecido do monte de homem que não se conformou com algumas situações, dizendo assim, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado, e pela palavra de Deus, de modo que não se vê, não foi feito o que é visível. Pois pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Versículo 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vai lá para o 11 agora. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E a gente não vai continuar lendo aqui, né? Mas lá do 20 para frente ainda vai falar de alguns outros homens, né? Jacó, José, Moisés. Depois você lê esse texto com calma na sua casa. Mas o que eu estou dizendo com esse texto? Homens e mulheres que não aceitaram o comum e viveram o extraordinário. Noé então foi inconformado com a corrupção do seu tempo. Abraão estava conformado com aquela estabilidade que estava em Ur, então ele saiu daquela terra. Moisés estava inconformado com o conforto do palácio, e aí Deus o chama para uma missão, né? E nós, enquanto a gente ficar conformados com situações que estamos vivendo e não dar o primeiro passo para começar, a gente não sai daquela situação. Porque o conformado, eu anotei isso aqui, ó, o conformado ele vai perguntar. Ele vai vir na igreja e vai perguntar: o que é permitido? Isso aqui é pecado? Isso aqui não é? Posso fazer isso? Posso não fazer? O inconformado vai fazer outra pergunta. Olha só, o que glorifica a Deus? A diferença. O conformado está preocupado se pode ou não pode fazer para satisfazer a carne. O inconformado está pensando assim: o que eu estou fazendo? Glorifica a Deus ou não? Se não glorifica, eu não faço. É por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Convém aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Ele. Então é uma coisa até simples, apesar de muitas pessoas levarem para o lado problemático, né?
Mas quando você estiver fazendo alguma coisa e estiver na dúvida se é pecado ou não, se pergunte: isso aqui está glorificando a Deus? Se você não se sentir à vontade com aquilo, é porque não é para você fazer. E o oposto também. Se você estiver confortável, estiver respaldado na palavra e sentir que aquilo está levando a glorificar o nome de Deus, então aquilo é para ser feito. Amém? Romanos 12:2, não precisa ler, mas a gente conhece o texto, né? Para a gente não se conformar com este mundo, né? Renovar nossas mentes, vai nos mostrar exatamente isso. Uma mente que se conforma apaga o espírito, mas uma mente que fica buscando mais, com mais sede, com mais busca, ela ativa algo sobrenatural, que é o que? É dar vazão ao espírito e ir além. Então você passa a gostar daquilo, né? E começa a viver numa zona fora do conforto tão constante que você dá vazão para o Espírito Santo agir mais. E aí é você amanhecer, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, e de manhã já logo dá o seu dia para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Por onde você quer que eu passe? O que o Senhor quer que eu fale com as pessoas que eu vou encontrar durante o dia? Né? A gente dá vazão para o Espírito guiar o nosso dia. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já escreveu alguns planos, pensou ou escreveu alguns planos aí na sua agenda ou no seu bloco de nota, e depois você orou: Senhor, aprova isso aqui para mim? O Senhor aprova essa agenda minha aqui? Eu já orei assim já algumas vezes. Eu tenho até agenda semanal, que eu faço toda semana, o ano inteiro, né? E antes de fazer, até quando eu vou virar o ano, né, eu sempre pergunto para o Senhor: Senhor, é isso aqui mesmo? Né? O meu próximo ano vai ser isso aqui? Peço ao Senhor para me mostrar, me guiar, para que a minha agenda seja realmente o que Ele quer de mim, sabe? Senão a gente começa a colocar nas nossas agendas coisas que a gente quer fazer, né, normal, mas não pergunta ao Espírito Santo o que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos, né? Então é muitas coisas que a gente precisa perguntar para Ele, sabe? Até o horário de orar, né? Talvez você tenha um costume, tem um horário que cabe bem na sua agenda, o horário de ler a Bíblia que cabe bem, mas você já deixou o Espírito Santo revirar essa agenda de vez em quando? Te levantar de madrugada para você orar? Deixou Ele te fazer acordar mais cedo, mesmo você lá morrendo de sono, né, de manhã antes do trabalho, e orar? Porque tem horas que Ele vai nos mover para coisas assim, para o nosso próprio bem. São situações que muitas vezes poderiam ser evitadas com oração. E aí muitas vezes a gente olha para trás e fala: por que Deus deixou acontecer isso comigo? E Deus está fazendo a pergunta do lado ao contrário: por que você não orou por isso? Por que você não se entregou antes para depois ficar reclamando por quê? Pergunte para Ele, faça perguntas para Ele. Lá no Êxodo 33, a gente vai voltar lá, vai deixar esse texto agora. Lá no 15 a gente vai ver Moisés sendo inconformado, né, com a situação e fazendo uma oração ousada. A gente leu, né, mas eu queria ler de novo só para a gente lembrar isso aqui mesmo, do jeito que está escrito, que é o Êxodo 33, 15. Moisés, ele fazendo essa oração ousada, inconformado. Moisés declarou, versículo 15: se não fores conosco, não nos envie. Porque Deus dá uma ordem, um comando: vão para a terra prometida, eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés fala: não, um anjo já seria bênção, né? Tem hora que a gente ora por os anjos virem, né, fazerem coisas, pede para o Senhor mandar anjo para nos proteger, pede, né, eu fui de um tempo de monte, né, então muitas pessoas oravam pedindo ao Senhor para enviar anjo para situações específicas, mas Moisés, ele sabia, né, ele conhecia Deus, conhecia as obras de Deus e os seres celestiais, né? Ele fala assim: eu acho top, é muito legal ter um anjo comigo, mas eu não quero só o anjo, eu quero o Senhor. Vem, Deus, vem comigo. Se o Senhor não for, então não nos envie, porque nós queremos ir com o Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui.
Então a gente quer ir contigo. Isso nos faz pensar mais uma coisa que eu quero que você guarde nessa noite: promessa sem presença é perigo. Caminho sem Deus pode ser fracasso. Então guarde essas palavras. Promessa sem presença pode ser perigosa. É você ter uma promessa: Deus me chamou para tal coisa, então eu vou começar a exercer essa coisa. Só que se você começar a fazer e depois de um tempo largar essa presença e começar a fazer sozinho, você tem um grande perigo de fracassar naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque o caminho sem Deus pode ser um fracasso, mas com Ele a gente já viu várias vezes na Bíblia, que quando Deus está na frente, nada pode pará-lo, nada pode resisti-lo, nada pode vencê-lo, porque Ele é invencível, imortal, é o nosso Deus. Coloque Ele na frente da sua vida, coloque Ele na frente das coisas que você vai fazer, porque até é possível fazer coisas sem a presença de Deus. A gente fala muito isso no louvor, nas reuniões, nos momentos de comunhão. É possível a gente vir aqui cantar sem a presença dEle. É possível vir aqui pregar sem a presença dEle, porque eu aprendi, né? A pessoa aprende algumas coisas e ao longo do tempo ela faz no automático. Então você começa a se comunicar bem e é possível subir num púlpito e pregar. E as pessoas até achar legal, mas não ter presença. É possível. É possível ser um líder de ministério sem presença, porque você é uma pessoa que se comunica bem, que lida bem com liderança, então você pode liderar um ministério sem presença. Mas é muito perigoso você viver um caminho sem a presença e em algum momento ali você fracassar. E quando eu estava escrevendo essa mensagem, né, eu me lembrei daquele texto de 1 Samuel, não precisa abrir, mas onde morrem, né, os filhos de Eli, e Eli cai da cadeira e morre também, né, e a sua nora morre também, dando a luz a um menino, e ela coloca o nome daquele menino de Icabod, ou Icabode, né, que significa foi-se a glória do Senhor se foi. Aquele momento estava acontecendo, a arca do Senhor estava sendo levada, né? E dura coisa é quando uma pessoa vive na presença de Deus, conhece a glória de Deus, até chega a colocar os pés no meio dessa glória, e depois de um tempo ela deixa se apagar e se perde. Dura coisa é, Icabode, porque essa pessoa experimentou um pedacinho do céu, teve as convicções firmadas pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo testifica, né? A gente cantou isso hoje, com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a pessoa sabe que ela é filha, experimentou a glória, experimentou a presença, e em algum momento ela abandona, ela larga. Isso pode acontecer e acontece muito, e é triste, sabe por quê? Porque essa pessoa ela já estava lá e se deixou perder, né? Quando a pessoa se perde, ela nem conheceu, é triste, mas a pessoa ela nem teve a oportunidade de aceitá-la, não quis por algum motivo, né? Enfim, mas quando a pessoa aceita, quando a pessoa conhece Jesus, quando ela está ouvindo a palavra dele e ela abandona isso, abandona a presença, tá? E eu não estou falando de abandonar só a igreja, porque tem gente que vai viver uma vida na igreja e vai abandonar a presença. É possível também. Tanto é possível que no final, o que Jesus vai falar? Lá quando alguns chegarem e falar: eu curei no seu nome, Jesus. Eu expulsei demônios. E Jesus falando com essas pessoas: eu nem te conheço. É possível, sabe por quê? Porque é o nome dele que faz. É o nome dele que tem poder. Então é possível, mas é perigoso, sabe? Nessa noite eu não estou trazendo aqui uma palavra para te colocar fogo e falar assim: você vai ser cheio da unção e você vai receber dons, né? A gente faz isso de vez em quando porque é necessário para a edificação da igreja, mas nessa noite eu quero te ativar a pensar sobre a presença dele, porque tudo isso vai acontecer e vai fluir na sua vida quando ele te der, amém?
Mas também você precisa continuar com a chama acesa, com a presença acesa na sua vida, para que caminhe junto. Então, unção, dons e presença. E aí você caminhe, e você cumpra o seu chamado, o seu objetivo, edifique a igreja, ajude os salvos os perdidos a serem salvos, mas você a todo tempo ande também em constância com a presença de Deus, porque sem a presença não vale a pena ir. Não vale a pena ir, irmãos. Sem a presença é melhor a gente não ir. Mesmo tendo capacidades, mesmo tendo dom, a gente precisa da presença. A gente precisa. Unção não é um acessório, é uma necessidade. Então, quando você tem a presença, quando você já é uma pessoa que tem a presença de Deus, tem Jesus na sua vida, caminha com Ele, decidiu viver com intimidade com Ele, então você tem a presença. Aí agora você precisa do acessório, que é ter a unção. A unção é um acessório sim que precisa ter, porque senão também você vai viver uma vida só criando algumas estratégias para fazer algumas coisas que precisam ser vencidas por unção. Tem coisas que a gente cria planos e faz dar certo e dá certo, estratégia. Mas tem coisas que se não tiver unção, não vai não, irmão. Não vai não. Tem situações espirituais, tem lugares que você vai entrar, que o Senhor vai te chamar para fazer algumas coisas, sejam elas diretamente ligadas com a igreja ou até não. Pode ser que às vezes vão ser coisas pessoais, né? Eu lembro de um tempo que eu estava trabalhando num determinado lugar e o Senhor me chamou a orar para a libertação espiritual daquele lugar. E eu lembro que foi batalha algumas vezes, né? E tinha dias que eu estava orando, sentindo peso, sentindo opressão. Então ali não adiantava eu estar só com estratégia, eu precisava ter unção, eu precisava ter a presença dele com unção. Então tem coisas que você vai precisar vencer na sua vida, no longo da sua vida, que precisa de unção. Então peça unção para o Espírito Santo, comece a orar todos os dias para pedir a Ele: Senhor, me dê unção para me viver algumas coisas que eu preciso vencer, áreas espirituais, às vezes problemas familiares, problemas na vizinhança, no trabalho. Tem coisas que não vai adiantar só mudar a estratégia, precisa de unção, precisa de presença. Sabe por quê? Porque a luz está em você, e a luz ela incomoda as trevas. Então onde você estiver, depois de aceitar Jesus, muitas vezes vai incomodar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não gostam de você? Não. Pessoas que normalmente ainda estão nas trevas, e a luz incomoda as trevas. E aí você vai precisar de unção para vencer determinadas coisas. Então comece a pedir. Comece a pedir, como lá em Salmo 92 fala: me unge com óleo fresco. Porque o óleo ele está relacionado com o quê? Com intimidade, ele está relacionado com dependência e com renovação. Falando ainda do retiro, um dos maiores propósitos que a gente está tendo de fazer esses 4 dias aí é para buscar isso, buscar renovação espiritual, buscar que o Senhor derrame o óleo dele em nós, pedindo ao Senhor que a presença dele nos acompanhe. Sabe para quê? Para que quando isso estiver alinhadinho, as outras coisas também vão fluir, dons, maravilhas, coisas espirituais vão nos acompanhar naturalmente, porque aí situações existem a todo tempo. Onde a gente vai, em qualquer lugar, irmão, irmã, que a gente for, vai ter perdido necessitado, vai ter gente doente precisando de oração, vai ter gente carente de alguma palavra. As pessoas estão carentes. Você não tem noção de como que as pessoas estão carentes da palavra. É uma aberturazinha que você dá, a pessoa te pede oração em algum lugar que você está, porque ela olha para você e fala assim: essa pessoa, esse camarada aí, essa mulher, tem alguma coisa nela diferente, porque tem hora que está um caos aqui, ela está bem, ela está em paz. Tem hora que as coisas estão acontecendo, está dando tudo errado. E por que essa pessoa está sorrindo? É porque está dentro de você algo que as pessoas ainda não entendem. Existe algo dentro de você que as pessoas não entendem, mas que precisa ser externado. É o Espírito Santo.
Ele está dentro de mim e de você, e Ele quer que nós externemos essa presença, que nós externemos essa unção e levemos isso para as pessoas. Eu tenho uma notícia para dar para aqueles que já são crentes há mais tempo. O inconformado não vive de experiências antigas, ele busca unção nova todo dia, unção fresca. Tem unção fresca para cada um de nós, e não só para ontem, é para amanhã, para depois da manhã, para o resto das nossas vidas. Irmão, se não tivesse, para que Deus ia fazer um céu eterno? Para a gente conhecer Ele dentro de 6 meses, 1 ano e depois. Sabe por que o céu é eterno? Porque o conhecimento de Deus também é. Ele é tão grande que a eternidade eu acho que ainda não vai dar tempo, tá? Deus é grande, irmãos. Ele é infinito. E nós precisamos então começar a conhecer esse Deus aqui, ó. Né? Foi falado isso de manhã. Para que a gente vai conhecer Deus só lá no céu? Sendo que Ele já está te chamando para viver céu na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Ele está nos chamando então para viver isso já de uma vez, amém? Vamos viver isso de uma vez, vamos se posicionar, vamos ser inconformados, no nome de Jesus. E é o Espírito Santo que gera essa fome, que gera essa sede. Sem Ele a gente não vai em lugar nenhum. A gente precisa então pedir a Ele para gerar essa fome, essa sede todos os dias. O Espírito Santo não veio aqui só para causar emoções. Ele não foi enviado só para nos sentir gostoso na hora do louvor ali, uma sensação boa e pronto, acabou. O Espírito Santo veio para morar, fazer habitação dentro de mim e de você. Imagina a arca, irmão. A arca ela tinha presença todo o tempo. A partir do momento que Deus colocou a sua glória ali na arca, todo tempo ela tinha presença. Não era só na hora do ajuntamento, não. Se alguém fosse lá de noite, de madrugada, quando ela estivesse sozinha lá e colocasse a mão nela, morria, porque a presença era constante. Deixa eu te falar uma coisa, a arca hoje também está aqui, ó, e a presença é constante. Ela não é só no domingo de noite, não. Ela não é só na quarta-feira, não. A arca vai estar amanhã lá no seu trabalho. A arca vai estar lá amanhã na sua escola, porque você é o portador da glória de Deus. Você é aquele que Deus habita, é aquele que carrega a presença dEle, né? E o Senhor Ele está nos convidando então a lembrarmos dessas coisas, para que a hora que você entrar no seu carro amanhã, na sua moto, ou a pé mesmo, a hora que você estiver indo trabalhar, a presença dEle vai contigo, pelas ruas, vai na padaria, a hora que você for comprar o pão, declara a vida numa pessoa lá na padaria amanhã, a hora que você for comprar o pão, fala: ei, Jesus te ama, não precisa ter muitas palavras não. Tem certeza que o Espírito Santo vai, ó, dar uma baqueada nessa pessoa. Na próxima vez que você for, ela vai falar: você ora para mim? Estou mal, porque o mundo está mal, o mundo está péssimo sem Jesus. Os salvos, aqueles que carregam a glória de Deus, é que estão bem. Só que o diabo quer ele quer te convencer do contrário. Ele quer falar assim: ei, você está péssimo, você está triste, você está depressivo. Está tudo dando errado para você, suas finanças não estão indo bem. O diabo ele quer tentar te convencer disso. Mas deixa eu te falar uma coisa: no meio de caos é onde Deus está muitas vezes. Tem hora que vai ter lugares que você está pensando assim: está tudo, né, acontecendo coisas que não está no seu controle. Mas no início tinha uma coisa que não estava no controle de ninguém. Do nada, filósofos falam isso, né? Do nada se cria, né? E como é que do nada, então, um ser tão maravilhoso criou tudo isso que a gente está vendo? Tudo isso que a gente consegue enxergar e apalpar foi criado do nada, porque Ele já era antes de tudo se existir. Ele era, é e sempre será Deus. Por isso que Deus não tem como descrever, é uma palavra indescritível. Quando as pessoas lá no Antigo Testamento perguntavam o nome de Deus, fala que eu sou, porque eu sou. Ele é, não tem como descrevê-lo, irmão. Ninguém explica Ele, ninguém explica. Ele é. Vamos viver cheios desse Espírito, pois Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Onde o Espírito Santo estiver, não haverá pecado, pois o pecado vai começar a incomodar. Onde o Espírito Santo estiver, haverá santidade.
Aonde o Espírito Santo estiver, o céu será prioridade. É por isso que quando a gente olha para a nossa carne, a gente não quer fazer muitas coisas. Eu vou culto 2 vezes no domingo, você está doida? Eu vou só de noite, vou só de manhã. Para quê? Bobeira? Vou em vigília? Fica sem dormir? Você está doida? Eu vou orar a Bíblia, vou ler a Bíblia todo dia. Para quê? O pastor já prega lá todo domingo. Cada dia ele prega uma coisa. Eu vou aprendendo devagarzinho com ele. A nossa carne faz isso com a gente. Mas o contrário também é verdade. Quando o Espírito Santo está em nós, a presença dele está conosco, ele nos impulsiona a conhecer Deus mais. Ele quer que a gente leia mais a palavra dele, porque a gente sabe que lendo a gente vai conhecê-lo um pouquinho mais. Ele quer que a gente ore mais, sabe por quê? Porque orando ele vai falar mais contigo. Como que Deus vai falar contigo se você não ora? Se a gente não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar? Tem coisas que a gente está perguntando para Deus, Deus, isso aqui. E Deus já fala assim, eu já falei, tem 2000 anos que eu pedi um fulano lá para escrever isso para você aqui. E você ainda nem leu. Depois que você lê a Bíblia inteira, aí você pode pedir algumas outras respostas, que às vezes não vai estar tudo lá 100%. E aí você pode começar a pedir. Porque de verdade, irmãos, se a gente não sair da zona de conforto, se a gente deixar a carne dominar, a gente não faz nada. É a realidade. A gente só vai continuar vivendo uma vida conformado e vai viver uma vida simples. E assim, eu falei lá no início, né, que a gente pode até ser salvo e não ter vivido uma vida de unção, de presença. Mas é muito mais fácil você nem ser salvo do que você viver uma vida só salvo. Porque normalmente, quando a pessoa é salva, ela já começa a querer mais de Jesus, a buscar mais a presença dele, e aí naturalmente isso vai caminhando, né? Então às vezes a gente pode também se enganar, falar assim, não, já sou salvo, tá bom, né? E quem será que a gente é mesmo? E eu não quero pagar para ver, não. Eu prefiro continuar buscando a presença, prefiro continuar vivendo uma vida de busca de intensidade. Eu vi outro dia o Rodrigo Silva falando isso com um ateu, Sérgio, que ele já deve ter visto esse vídeo algumas vezes aí, alguns irmãos. E ele falando com ele é ateu, um é pastor, o outro é ateu, né? E ele falando com ele, se o céu não for de verdade, eu não estou perdendo muita coisa não. Eu estou indo na igreja, né? Estou orando, estou lendo a Bíblia, então estou trabalhando meu intelectual. Gosto de estar na igreja, gosto de estar com os irmãos, gosto de fazer o que eu faço, gosto de ajudar pessoas, então eu não estou perdendo muita coisa. Eu nunca gostei de beber, nunca gostei de coisas do mundo, então eu não estou perdendo muita coisa. Mas, e aí ele usou de estratégia isso para falar com ele, né? Mas, se o céu for de verdade, tudo que eu prego for de verdade, você está perdendo muita coisa. E aí isso é muito duro de ouvir, mas é pura verdade. Se tudo que a gente fala aqui nesse púlpito for verdade, e eu creio que é, você crê? Então a gente precisa se posicionar. A gente precisa então dar um passo para caminhar com o Senhor, para viver essa presença. Não se conformar só com o básico não, porque o básico pode até ser bom, mas tem hora que a gente pode achar que está no básico, a gente às vezes não está nem no básico. Então se posicione, se você já tem Jesus, comece então a caminhar com Ele, a buscar mais a presença dEle, a entender mais quem Ele é. Saia do comodismo, seja um inconformado. Jesus lá em Lucas 9:23 falava assim, se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O inconformado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai renunciar, ele vai abandonar o ego, ele vai quebrar o comodismo. Deus, ele só vai encher vasos preparados. Se o vaso estiver quebrado, trincado, estiver sujo, ele não vai ser cheio. E Deus, ele só vai enviar fogo onde houver altar levantado. Se tiver vasos preparados aqui nessa noite, Deus, ele vai encher. Se tiver altares levantados aqui nos corações, Deus vai enviar o fogo para queimar essa lenha. Ele vai fazer isso, eu tenho certeza. A gente vai orar por isso, eu tenho certeza.
se tiver algum vaso aqui que não estiver cheio, vai ser cheio. Se tiver algum altar que a lenha já estava vindo preparada e está lá agora prontinha, só falta o fogo, então a gente vai orar por esse fogo também. Porque o Senhor, Ele promete coisas e Ele cumpre. Ele não é homem para falar coisas e depois não cumprir. São promessas que estão na palavra dEle. Ele quer que todos nós sejamos cheios da presença dEle. E se nós estivermos preparados para receber essa presença, Ele vai enviar. Penúltimo ponto que a gente vai falar aqui nessa noite: desertos são necessários. Isso aí, essa frase que eu tirei de uma conversa, como eu disse, que eu tive com o Marcos essa semana. Ele me falou de um livro que chama inclusive Inconformados, né? Eu ainda não li o livro, mas eu vou ler depois. Mas a gente conversando sobre isso, né, ele me falou algumas coisas que são pura verdade, né? Desertos são necessários, porque o deserto não é lugar só de provação. Quando a gente fala de deserto, já dá até medo, né? Fala, nossa, deserto, né? Provação, dificuldade. Não, né? O deserto, quando a gente está lendo aqui Êxodo, inclusive, né? Esse povo ele passou pelo deserto porque é uma transição que precisava ser feita, uma transição de purificação, inclusive. Então era um povo que estava num lugar totalmente perdido, num lugar cheio de pecado, cheio de imundícias, e eles passaram pelo deserto para serem purificados. Então passaram um período de purificação e de dependência, principalmente, né? Então a gente vai ver, quando fala de deserto na Bíblia, a gente vai ver muitas vezes isso, lugares onde os homens e mulheres foram enviados para fazerem transições, para se purificar, para viver da provisão de Deus e amadurecer. Então desertos são necessários nas nossas vidas. Elias viveu provisão de Deus no deserto. João Batista foi para o deserto por uma transição de santificação e purificação, separar, né? O próprio Jesus foi orar e ficou em jejum, né? No deserto. A gente precisa então entender que alguns desertos nas nossas vidas são para isso. Será que situações que estamos vivendo ou já vivemos, né? A gente entendeu que eram para isso, que eram para nos separar? Às vezes você está vivendo uma situação na sua vida, ou já viveu, né? Acredito que todo mundo aqui já viveu, pelo menos os adultos. E alguns que não viveram, pode ser que vão viver, e você vai se lembrar dessa palavra. Situações que às vezes a área financeira, por exemplo, que é uma área que pega todo mundo, né? Que às vezes não está muito legal. E aí muitas vezes a gente fica tentando achar o culpado. Será que é eu? Será que é o diabo? Será que eu não estou no lugar certo? Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite: pode ser que seja um deserto, onde você está vivendo um momento de provisão de Deus. É um momento onde você não sabe se amanhã você vai ter o dinheiro para pagar as contas. É um maná, né? Então você, humanamente falando, não sabe, mas o Senhor manda te dizer assim: ei, vai ter sim, amanhã tem de novo, depois da manhã tem de novo. Ei, eu estou cuidando das suas finanças, eu estou cuidando do seu trabalho, eu estou cuidando dos seus projetos, mas cuida também da minha obra. Tenha zelo pelas minhas coisas, assim como eu tenho pelas suas. Muitas vezes o Senhor nos coloca zelo nas nossas coisas pessoais, porque nós anseiamos, né? Muitas coisas, pedimos muitas coisas nas nossas orações, e Ele responde. Ele responde. Só que se a gente ficasse toda vez assim, pede alguma coisa, o Senhor dá, e aí agora eu vou ver minha vida. Pede mais alguma coisa, mas agora eu quero muito isso, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir, e aí Deus dá. Pronto, acabou, agora deixa eu viver minha vida. Cuidado com isso, irmãos, cuidado. Porque senão, pode ser que uma hora, às vezes, você não vai ter mais essas provisões. Se a gente ficar só pedindo e não sair disso. Deus, Ele é provedor, Ele vai nos dar, Ele vai nos abençoar, mas Ele quer que a gente não viva somente disso, porque também o ao contrário é verdade. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que buscam o reino de Deus e a sua vontade em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Então muitas vezes Deus vai te dar bênçãos que você nem pediu, você só pensou. Sabe por quê? Porque você buscou o reino dele e a justiça dele primeiro, e as outras coisas foi acrescentado para você. Então tem coisas que a gente nem vai pedir. Irmão, ano passado eu estava pensei em trocar de carro, sabe? Mas eu nem orei.
pedindo para Deus outro carro. Eu só pensei, falei, Deus, pensando no meu pensamento, né? Pensei, Deus não, né? Vamos voltar aqui. Eu só pensei assim, eu acho que podia trocar de carro, né? Mas não sei, fiquei só nisso. Pensei, né? Não orei, porque não era uma coisa muito importante para mim. E quando foi em agosto, não, em maio, eu fiz um consórcio. Falei, vou fazer um consórcio para me juntando dinheiro e depois, mais para frente, eu vejo aí, né? Futuramente eu vou trocar de carro, né? Quando eu pensei isso, mas não queria para o ano passado. E aí, irmãos, no meio do caminho, né, aconteceu várias coisas que eu não orei, não pedi, só foram acontecendo, né? Então saiu o consórcio para mim. E aí eu falei, agora já que saiu, vou trocar de carro, né? Aí comecei a procurar um carro, né? As primeiras pesquisas que eu fiz assim, já apareceu um carro muito bom, pouco rodado, parecia até mentira. Falei, esse anúncio deve ser mentira. Carro nesse ano, com esse tanto de quilômetro, né? Fui lá ver lá no Rio, né? Trouxe o carro, benção. Mas, resumindo aqui, né? São coisas boas, mas que não tomam lugar no meu coração acima de Deus. E Deus, Ele está falando isso com a gente aqui nessa noite. Cuidado com as coisas que tomam o meu lugar. Talvez você está buscando demais algumas coisas, sendo que era para você estar buscando a minha presença, a minha unção, o meu reino, o meu chamado. E essas outras coisas eu vou te dar de graça. Porque Deus também, Ele não quer ser um Deus assim, não, vem, me serve lá, veste pano de saco e pronto. Não. Deus, Ele quer te dar coisas boas. Ele vai te dar momentos bons, Ele vai te dar viagens, Ele vai te dar dinheiro, Ele vai te dar prosperidade. Em alguns momentos da sua vida você vai poder curtir mais a família, ter mais tempo. São coisas que vão vir também. São fases, né? Por isso que Eclesiastes fala que tem tempo para tudo. Mas o maior conselho que eu tenho para esse ponto é você buscar primeiro a presença dEle, para depois essas outras coisas virem acontecendo na sua vida. Busque isso, em nome de Jesus, amém? E o último ponto dessa mensagem, para a gente orar, eu queria falar sobre serem conformados em conjunto. Quando 2 ou mais inconformados se reúnem, o céu responde. Quando 2 ou mais inconformados começam a buscar a presença de Deus por um propósito, o céu se abre. É por isso que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. E eu acho que aqui tem mais alguém comigo aqui, não tem? Tem mais aqui, então tem mais de um. Lá em Atos 2, a gente conhece bem o texto, né? Aquele povo estava esperando uma promessa, reunidos em um lugar com o mesmo propósito. Então eles estavam juntos e perseverando. Estavam esperando uma promessa. E a promessa se cumpre, né? O Espírito Santo é enviado. E, né, a gente conhece bem o texto, né? E o Pentecostes acontece. Nós precisamos então entender que quando a igreja se reúne, também coisas grandes acontecem. É por isso que a gente fala muito aqui no louvor, quando a gente está abrindo o culto, sobre fazer um culto racional. É a gente entender o que a gente está fazendo no momento do culto. A adoração, irmãos, quando ela é feita em espírito e em verdade, ela abre portas no mundo espiritual para libertar até pessoas que não estão aqui dentro desse ambiente. A adoração, quando ela está acontecendo aqui de forma genuína, né, eu consigo sentir o Espírito Santo ele fluindo até na vizinhança, fluindo no caracol. Talvez vão ter pessoas passando aqui na hora da adoração e vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Talvez não vai acontecer em todos os cultos, em nome de Jesus. Pessoas vão começar a sentir a presença de Deus nas ruas. E sabe o que vai acontecer? Sábado, domingo, segunda e terça, na hora que tiver um ajuntamento de pessoas adorando ali no Guimarães na escola, pessoas que vão passar ali e iam para o carnaval se prostituir, vão voltar e não vão mais. Vão entrar lá dentro e vão falar assim: o que está acontecendo aqui? Que festa que é essa? Deixa eu ver aqui. O ouvido delas vão se confundir, eu estou profetizando isso. Elas vão até achar que é um bloquinho de carnaval, mas a hora que elas entrarem lá, elas vão ver 2 ou 3 santos reunidos buscando a presença de Deus. Deus vai fazer uma obra ali naquela escola. Deus vai fazer uma obra ali naquele bairro.
Eu profetizo isso aqui nessa noite. Se tiver alguém crendo comigo, diz um amém aí. O Senhor, Ele vai fazer algo extraordinário. Porque eu estou inconformado com pessoas se prostituindo aqui nessa cidade. Eu estou inconformado com pessoas achando que bebida é o melhor que existe. Ei, eu já fui embriagado uma vez, mas sabe de quê? Do Espírito. E não tem nada melhor que ser embriagado do Espírito. É você buscar uma presença que nada supre. E olha que eu já bebi álcool em um determinado momento da minha vida, mas não vale nada, não serve de nada. Porque quando a gente bebe do Espírito, bebe da presença, do rio da água da vida, a gente experimenta algo que não tem como mais outra coisa cobrir esse lugar. Ah, jovem adolescente, não precisa você experimentar essas coisas não, sabe por quê? Porque o rio da água de Deus, da água da vida, é muito melhor que essas coisas. A presença dele é muito melhor. O inconformado, ele vai mudar a si mesmo, e um grupo de inconformados vai mudar uma geração. Estamos aqui para mudar uma geração. Falava isso outro dia com o Leandro aqui, a gente está aqui passando, eu estou passando aqui, mas se Jesus não voltar pelos próximos 50 anos, o que eu estou deixando para trás? Ei, o que você está deixando para trás? Não só para você e para sua família, mas para as pessoas que estão olhando você. O que você está deixando? Qual que é o legado que você está deixando? Tem pessoas que nunca subiram aqui no altar, mas são um exemplo tão grande de cristianismo. Talvez você já está pensando em alguma aí. Então tem pessoas que talvez nunca vão pregar um sermão no altar, mas vão ter uma vida tão fiel a Deus, tão digna de cristão, que vão ser exemplo de presença, vão ser exemplo de unção, sem falar às vezes muita coisa. Deus, Ele está nos chamando para isso. Onde há fome, haverá também manifestação espiritual. E por último, o clamor vai mover a Deus. Então nessa noite é uma oportunidade de eu e você nos inconformarmos com o degrau de onde nós estamos espiritualmente falando. Porque Deus, Ele vai ungir, não é pessoas que estão conformadas, é pessoas que estão famintas da presença dEle. E existe uma unção para mim e para você aqui diferente nessa noite, amém? Se coloca de pé, o Ministério de Louvor, a gente vai louvar uma canção e a gente vai orar também. Mas eu queria fazer uma coisa que eu gosto de fazer, é bíblica e é pessoal minha, que é a gente orar especificamente por coisas que a gente aprendeu. Então eu queria orar um pouquinho sobre isso, sobre ser inconformado. E quando eu falo sobre ser inconformado, irmãos, como eu disse, não é porque eu já tenho algo, eu já alcancei alguma coisa em Deus que eu não possa ter mais. Eu quero mais nessa noite, você quer? Então eu quero convidar você que quer mais, com um ato de fé, vem aqui na frente para a gente orar junto. Por quê? Por que a gente vai orar junto aqui na frente? O ato de você dar passos para vir aqui na frente profeticamente é você falar: Deus, esse ano eu vou caminhar mais contigo. Então vem, vamos orar junto aqui. Eu estou aqui porque eu quero também. Então eu estou aqui porque eu me reúno a vocês com isso. Aqui a gente pode ter, apesar de não termos visitantes, né, pode ter alguém aqui que às vezes fala assim: eu nem sei se eu sou salvo. Então é a oportunidade de você se entregar a Jesus aqui nessa noite. Quem sabe você nunca fez isso publicamente. Então é a oportunidade de falar assim: Jesus, eu já ouvi tanto do seu nome, já frequentei tantos cultos, mas eu nunca me entreguei de verdade para o Senhor. Eu nunca falei para o Senhor no meio de outras pessoas que o Senhor é meu Salvador. E isso é uma coisa muito importante, sabe por quê? A palavra de Deus, ela vai falar que aquele que nasce da água do Espírito, né, nascerá novamente. E aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele confessará essa pessoa diante do Pai. Então, antes da gente orar pelos inconformados e pela presença, tem alguém aqui que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador publicamente? Se tiver alguém, você pode já ser crente, já pode ter até batizado, mas
Às vezes você nunca fez. Amém? Tem uma irmã, tem mais alguém? Amém? Vamos orar junto com ela. Repete comigo assim, ó: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite declarando o Senhor como meu Salvador. Eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Eu declaro diante dos homens que o Senhor é Rei, que o Senhor é Salvador. Sem Ti, Jesus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas contigo, Jesus, eu sou filho, eu sou eterno. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Agora coloque sua mão no coração. Nós queremos orar agora também por unção, por presença. Ei, vamos orar agora por um momento onde o Senhor vai fazer coisas diferentes aqui na sua vida. Aqueles vasos que estão cheios serão transbordados. Aqueles altares que já estão com fogo, o fogo vai aumentar. Coloque mais lenha ali. Espiritualmente falando, profeticamente falando, começa a falar com o Espírito Santo assim: Senhor, Espírito Santo, se eu tiver como um vaso trincado ou sujo, então me limpa. O sangue de Jesus, ele te libera perdão aí agora, em nome de Jesus. Amém. O perdão de Jesus está sobre você. O sangue dele está te lavando, está te perdoando. Pare de se culpar. O diabo que é aquele que julga, que fica culpando. O Senhor só está falando contigo assim nessa noite: ei, você está limpo, o meu sangue está te lavando. Você está limpo, você é meu filho, você é minha filha. Espírito Santo, agora nós oramos também por um enchimento, pela presença do Senhor. Existe um povo aqui faminto por presença, Senhor. Nós estamos aqui clamando, altares, Senhor, levantados para queimar por Tua presença. Espírito Santo de Deus, comece a encher esses vasos que ainda estão vazios. Comece a transbordar vasos que estão meio cheios ou cheios. Aqueles que estão cheios, transborde para o seu vizinho, transborde para o irmão que está do seu lado. Comece a manifestar a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Comece a profetizar agora sobre a sua vida e sobre a vida dos seus irmãos. Espírito Santo de Deus, vem com tua unção, vem com teu óleo, derrama o óleo fresco na cabeça do teu povo. Sem unção nós não vamos em lugar nenhum, Espírito Santo. Nós queremos ir além. Existe uma geração aqui inconformada, uma geração que quer ir além. Em nome de Jesus, continue orando ao Senhor, continue clamando o nome dEle, continue clamando pela presença dEle. Ei,